Você conhece todas as mutações de calopsita? Eu sou o Carlos, do Criatório Ancestral, e fica aí até o final do vídeo comigo que eu vou te mostrar das mutações mais comuns de se ver até as mais raras. A primeira mutação que eu vou falar para vocês tem que ser a ancestral fundo amarelo, porque ela é o padrão original das calopsitas. É essa que você vê na natureza e é a mais comum que você vai ver por aí. Essa mutação tem dimorfismo sexual, então o macho é diferente da fêmea, e todos os filhotes dessa mutação nascem com a cabeça cinza. A partir dos 6 meses de idade, o macho começa a ganhar uma coloração amarelada na cabeça, que é o que diferencia ele da fêmea. As fêmeas também, a partir de 1 ano, apresentam listras nas caudas, mas eu não gosto de usar essa informação porque até os 1 ano de idade, provavelmente você já descobriu se sua calopsita é macho ou fêmea. E existe uma mutação que se chama fundo branco ou cara branca. Essa mutação faz com que a psitacina, que é o gene ali que faz a calopsita ter a coloração amarela e laranja, seja inibido. Então, todas as mutações aqui vão ter a versão dela fundo amarelo e a fundo branco. A segunda mutação que a gente vai falar é a mutação pérola, ou como alguns criadores mais antigos chamam, opalino. Essa mutação faz com que surja um padrão perolado nas calopsitas, que é esse padrão rajado em formato de escamas que a gente vê. Ela também tem dimorfismo sexual. Os machos, a partir de 6 meses, começam a perder essas pintinhas que eles têm, e a fêmea mantém para o resto da vida. No final, o macho fica com a aparência muito similar ao ancestral que a gente falou antes. A terceira mutação que a gente vai falar é a mutação canela. A mutação canela faz com que a cor cinza da calopsita seja diluída para um tom próximo do marrom ou então um cinza mais claro. E assim como nas duas anteriores, essa mutação também ganha a coloração amarela na cabeça nos machos. Um detalhe que tem que prestar atenção nessa mutação é que ela é muito parecida com algumas outras mutações e ocorre muita confusão. Então temos que nos atentar aos detalhes para saber identificar corretamente a mutação da nossa calopsita. E a quarta mutação que a gente vai falar é a mutação lutino, que é aquela calopsita toda amarelinha com a bochecha vermelha. É a mais famosa que tem e a mais procurada. Essa mutação inibe totalmente a melanina. Então você não vai ver uma calopsita lutino com a coloração cinza ou cores escuras no corpo. Ela também não tem dimorfismo, então é muito difícil de identificar qual é a fêmea e qual é o macho. E também tem a versão dela no fundo branco, que é a famosa calopsita albina, que é quando você mistura o lutino com a mutação fundo branco. Essa é uma das mutações mais procuradas também. E essa mutação, geralmente, ela tende a ser geneticamente fraca, porque os criadores no passado fizeram muitos cruzamentos consanguíneos, que é quando o criador reproduz parentes, seja irmão com irmão, pai com filho, tio com sobrinho. E isso faz com que diversos defeitos genéticos sejam passados juntos com essa mutação. É o caso da carequinha, você vai ver muita calopsita lutino e albina com a famosa carequinha atrás do topete. Isso foi um defeito genético que foi passado juntamente com essa mutação. E a quinta mutação que a gente vai falar é a calopsita arlequim. Essa é a mutação de longe que eu mais gosto, porque ela faz com que cada ave seja única. Nessa mutação, o padrão de cor no corpo das calopsitas fica totalmente aleatório. Dentro dessa mutação, tem 5 subcategorias. A primeira é o arlequim pesado, que faz com que poucas manchas amarelas apareçam no corpo da calopsita. A segunda subclassificação é aquele arlequim que é metade-metade, que apresenta uma proporção parecida entre as cores. Então vai ficar aquela calopsita parecendo um mosaico. E a terceira subclassificação é o arlequim leve, que ele apresenta muitas manchas claras no corpo e fica com pouca coloração cinza. E tem mais 2 classificações que os criadores deram para o arlequim. Tem o arlequim reverso, que as manchas tomam conta de quase todo o corpo, menos nas asas e nas costas. E tem também o arlequim limpo, onde as manchas tomam conta de todo o corpo da calopsita. Essa mutação é muito confundida com a lutino e com a albino, nas suas 2 versões, fundo amarelo e fundo branco. Porém, um detalhe que é fácil de identificar é que a calopsita arlequim ela vai ter o olho preto, enquanto a lutino
por tirar a melanina, ela vai ficar com o olho vermelho, por causa dos vasos sanguíneos que a gente consegue enxergar. Agora vamos finalmente para as mutações raras, e a primeira da nossa lista é a fulvobronze. Ela apresenta o olho vermelho, assim como a lutino, e também um tom mais puxado para o vermelho, assim como na canela, mas é uma mutação diferente. E a fulvobronze também tem o dimorfismo, o macho com a cabeça clara e a fêmea não. Agora vamos entrar nas mutações de bochecha. A primeira bochecha que a gente vai falar é a bochecha pastel. A bochecha pastel faz com que a bochecha da calopsita tenha uma diluição de cor, apresentando um tom mais pastel. E tem dois tipos de pastel, aquele pastel com a bochecha mais clarinho e aquele pastel com a bochecha mais escura. A terceira mutação é a bochecha creme. Ela apresenta também uma diluição na bochecha, mas deixa um tom mais cremoso. É aquele tom mais de creme. E assim como na pastel, ela tem a sua versão com a cor mais clarinha e também tem a sua versão com a cor um pouco mais escura. A quarta mutação rara é o prata recessivo. Essa mutação também é muito confundida com as outras, porque ela também apresenta o olho vermelho, apresenta uma diluição no padrão das suas penas cinza, que faz ela ficar com esse padrão meio rajadinho que fica muito bonito. Essa mutação também vai ter o dimorfismo com a cabeça amarela nos machos e a fêmea com a cabeça cinza. Agora vamos para a quinta mutação rara, que é a mutação prata dominante. Essa mutação é muito famosa porque é a segunda mutação de calopsita dominante. O importante é você saber que nessa mutação, assim como o prata recessivo, também tem a diluição nas penas, mas é uma diluição um pouco mais agressiva. E na cabeça da calopsita, muitas vezes vem o chamado black cap, que é o capuz preto, que deixa a calopsita com esse aspecto diferente. Ela é um pouco difícil de identificar a fêmea do macho, mas a diferença é que a fêmea ela dilui muito menos as penas, ficando mais escura, parecida com o ancestral, enquanto o macho dilui muito mais. E a calopsita dominante também tem duas versões. Uma que é quando você cruza uma dominante com qualquer outra calopsita, que sai uma calopsita dominante, e a outra versão, que é quando você cruza uma calopsita dominante com outra dominante, que surge uma dominante duplo fator. Olha só que ave diferente, não é incrível? Agora vamos para a penúltima mutação rara, que é a bochecha amarela. Ela apresenta uma diluição na sua bochecha também, que deixa num tom amarelado. E existem 3 versões dessa mutação, que é um assunto de genética, você não precisa saber. O que a gente precisa saber é que uma dessas versões, que é a bochecha amarela dominante, é a calopsita mais rara que tem depois da próxima que a gente vai falar. E agora a nossa 7ª mutação rara é a mutação esmeralda, ou oliva. É uma mutação rara que surgiu recentemente, então a gente ainda não tem muita informação sobre essa mutação, porque precisa trabalhar ela ainda durante as gerações para observar suas características. Mas em geral, ela apresenta uma diluição das penas, assim como a dominante, mais para um tom esverdeado, que é como se fosse ali a mistura das cores cinza e amarelo. E o mais incrível de todas essas mutações que eu te falei é que elas podem ser combinadas. Você pode ter uma calopsita ali arlequim, que também tem pérola, que também tem canela. Você pode ter ali uma calopsita com bochecha creme, que seja lutino. Enfim, são diversas mutações que você pode combinar e cada uma é mais linda que a outra. Comenta aí embaixo qual a mutação que você mais gostou e qual que é a sua preferida. E se te interessar, aí na descrição tem o link para o meu e-book, Guia de Excelência para Cuidar de Calopsitas. Lá tem tudo o que você precisa saber para ser um bom tutor e também um bom criador. Não deixa de se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos sobre genética, mutações e conteúdos de calopsita em geral. Curta o vídeo e compartilhe para me ajudar. Muito obrigado por ficar até aqui e até mais!